Então, gente, boa tarde, meu nome é Amanda e eu vou apresentar o artigo sobre a análise da demanda do transporte aéreo doméstico no cenário da pandemia de Covid-19 no Brasil. Bem, como uma breve introdução aqui, nós sabemos que no final de 2019, surgiu na China um novo vírus, o chamado SARS-CoV-2, que se espalhou rapidamente aí pelo mundo, levando a pandemia de Covid-19, E a velocidade de disseminação do vírus, ele está relacionado mesmo à rede de transportes que é conectada no mundo atualmente globalizado em que vivemos. Então, isso levou o Brasil a confirmar o primeiro caso em 20 de... Desculpa, gente, eu cliquei sem querer. Em 20 de fevereiro, aí, o seu primeiro caso. Aqui nós trazemos alguns dados do Ministério da Saúde, sobre a evolução do número total de casos do coronavírus. Eu vou passar mais rapidinho aqui, porque aqui são dados mais atualizados, já na data de 19 de outubro de 2020. Nessa data, o país já tinha mais de 150 mil mortes e mais de 5 milhões de casos, O estado de São Paulo liderava com mais de 1 milhão de casos. Logo em seguida, Minas e Bahia, com aproximadamente 336 mil casos. Bem, então, visando aí diminuir a disseminação do vírus pelo mundo, medidas restritivas de deslocamento foram adotadas, o que afetou diretamente aí o setor dos transportes, como nós sabemos. O modal de transportes aéreo, ele foi no ano de 2018, responsável pelo deslocamento de mais de 93 milhões de passageiros. Ele perde aí somente para o modal rodoviário, mas fica muito próximo, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, Ele vem com 49,13%, esses dados são de 2018. E nesse gráfico aqui a gente pode observar o quanto o mercado é estável, É uma evolução aí da oferta de voos do mercado doméstico entre os anos de 2009 a 2018, e a gente observa aí que ele sofreu uma variação de apenas 11,2% durante esses 9 anos. O que aconteceu que durante a pandemia houve uma queda drástica, E aqui nessa tabela nós podemos observar aí a quantidade de quilômetros percorridos por passageiros pagantes, o RPK. Então, quando houve mesmo as medidas de fato aqui no país, que foi final de março para início de abril, a gente pode observar aí essa queda de mais de 5 bilhões de quilômetros percorridos em março para apenas 500 milhões, pouco mais de 500 milhões já em abril. Então, nesse gráfico aqui são os mesmos dados, estamos falando do RPK nas linhas em azul, e as linhas em laranja, elas trazem aí uma nova informação que refere-se ao volume dos assentos oferecidos por quilômetros percorridos, onde, mais uma vez, a gente pode observar essa queda brusca de março para abril. Nessa imagem, nós trazemos dados do transporte aéreo doméstico e internacional. Esses dados são de maio de 2020, comparados a maio de 2019. E nessa data, a gente observa que o mercado internacional ele teve uma queda de mais de 97% na demanda por voos, enquanto que o mercado doméstico, na mesma data, teve uma redução aí de 91% na demanda por voos. Aqui agora nós trouxemos alguns aeroportos principais do país. Primeiro aí o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esses números é a quantidade de voos domésticos, mensal. E nós podemos mais uma vez observar que de março para abril a gente teve de março 14.320 voos e abril somente 2.634. Aqui nós trazemos também os dados do Aeroporto Internacional de Brasília, mais uma vez, março com mais de 8.000 voos, abril com 1.648 apenas. E por último, nós trouxemos os dados do Aeroporto Internacional Tom Jobim, onde mais uma vez, de março, aí, mais de 4.000 voos domésticos realizados e abril pouco mais de 600. Então, assim, diante de todas essas quedas, o setor ele teve, que além de ser considerado uma atividade essencial, ele teve que se manter em funcionamento, porque ele é imprescindível aí no transporte de vítimas, médicos, profissionais da saúde, medicamentos, vacina, principalmente. Então, e também, além disso, ele teve que manter o deslocamento de pessoas aí, demais cargas, das atividades que se mantiveram. E, para isso, ele teve que adotar diversas medidas de segurança, tanto para os funcionários do aeroporto, quanto para os passageiros, quanto para os operadores aéreos, Aqui a gente traz um breve panorama mundial. Na data descrita do artigo, que foi julho de 2020, o setor de transportes estava voltando a se recuperar muito lentamente lá na Europa. Havia passado a primeira onda, e as perspectivas eram muito boas. Então, a gente observa que a partir do dia 1º de julho, lá, a frequência de voos havia aumentado muito devido ao relaxamento das restrições de viagem.
Esse gráfico ele demonstra exatamente isso da Eurocontrol, que mostra aqui que em maio, a partir de maio, os níveis começam a subir. Infelizmente, hoje, a perspectiva é um pouco diferente do que a dessa data, porque nós sabemos que a Europa está vivendo lá a sua segunda onda, né? Bem, como considerações finais, então, a gente pôde observar aí que o sistema de transportes, ele foi, principalmente o aéreo, ele foi muito afetado, né, pela pandemia de Covid, e, portanto, as empresas, elas tiveram que tomar medidas de prevenção de doenças e de higienização dos transportes, né, mais rigorosas para tornar possível a permanência do funcionamento dos meios de transportes. A gente nota que, em alguns países do mundo, quando começa a haver diminuição dos casos, há um reaquecimento, né, desse setor, mas muito lento. E a gente entendeu que no mundo pós-pandemia vai ser de extrema necessidade que governos e demais autoridades invistam no setor, visando aí diminuir os danos, os prejuízos causados durante a pandemia. E esperamos que esse artigo ele atue como um estímulo para futuras discussões que possam vir a contribuir aí com a melhoria do sistema de transportes aéreos nacionais. Então é isso, muito obrigada.